Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa websérie O que muda na didática com as metodologias ativas, com o nosso professor Bruno Taranto Malheiros. O episódio de hoje é sobre metodologias ativas e infraestrutura física, tecnológica e humana. Professor, é um tema bem importante dentro do nosso cenário educacional. Sobre esse tema, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Qual a importância e como definir os recursos físicos, didáticos e humanos para aplicar as metodologias ativas? As metodologias ativas exigem alguma estrutura dependendo da técnica que você vai utilizar, e isso é comum nas metodologias que também não são ativas. É um desafio, principalmente porque o professor, de forma geral, ainda não está acostumado e aculturado a aplicar esse tipo de técnica dentro da sala de aula. Mas quando você vai definir alguma dessas metodologias, por exemplo, se você vai trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, existem alguns recursos que precisam ser pensados com antecedência. O próprio roteiro do projeto, que tem que ser desenvolvido pelo professor, a estrutura física da sala de aula, porque eventualmente a aprendizagem por projetos é trabalhada com grupos de alunos, então aquele formato tradicional, que a gente chama de modelo italiano de sala de aula, certamente não é o adequado. Tem a questão do espaço, para que as atividades possam ser desenvolvidas. Se você vai aplicar, por exemplo, um seminário, já é uma outra configuração de sala de aula. Então, essa questão da infraestrutura ela é um desafio, mas ela tem que ser pensada dentro desse método. Os professores que trabalham frequentemente com o uso da metodologia tradicional, um processo de ensino mais tradicional, já estão acostumados com aquela sala de aula naquele modelo que serve para tudo, serve para qualquer disciplina, serve para qualquer método e para qualquer aluno. Ao escolher uma metodologia ativa, isso vai ter que ser considerado. E, mais uma vez, é algo que a gente não está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Então, isso é sobre a questão da infraestrutura. Sobre a questão tecnológica, mais uma vez, vem o desafio de você associar os recursos tecnológicos ao caminho que você escolheu para ajudar o seu aluno a construir um determinado conhecimento. Vou usar mais uma vez o exemplo da aprendizagem baseada em projetos. Hoje você tem uma série de sistemas e aplicativos que suportam o trabalho por projetos. Eventualmente, é preciso identificar se aquela unidade de ensino possui esses aplicativos. Se não possuir, existem ferramentas gratuitas disponíveis que podem ser utilizadas. E é papel do professor, no planejamento de ensino, identificar qual ferramenta ele vai utilizar. Eu sempre brinco que parece que as metodologias ativas dão menos trabalho para o professor porque colocam uma responsabilidade muito grande pelas tarefas na mão do aluno. Só que o trabalho do professor, na verdade, é maior na etapa de planejamento, porque ele vai ter que identificar não só o método que ele vai utilizar, mas todas essas questões que a gente tratou aqui, infraestrutura e tecnologia. E o último que você tinha perguntado é sobre a questão dos recursos humanos, da capacitação do professor. Esse é um ponto muito importante, porque o cerne da diferença dos métodos ativos para os métodos tradicionais é a filosofia adotada pelo professor. É como ele entende que o aluno aprende. Porque no método tradicional, como é que se supõe que o aluno aprende? Ele aprende pela repetição. Então ele vai ler um determinado assunto diversas vezes, ele vai escrever sobre aquele assunto. E no método tradicional, a gente parte do princípio de que a comprovação de que o aluno aprendeu se dá pela reprodução. Então, quanto mais o aluno for capaz de reproduzir o que ele leu num livro ou o que o professor falou na sala de aula, mais ele aprendeu. No método ativo, não. Eu parto do princípio de que a aprendizagem acontece quando o aluno é capaz de aplicar na vida real para solucionar problemas, para resolver as questões da sua vida, ele consegue aplicar aquele conteúdo. Então, a capacitação do professor, essencialmente, parte dessa mudança de visão sobre o que é ensinar e o que é aprender. Muito bom. Então é necessário, professor, um novo mindset, uma nova configuração mental para aplicar as metodologias ativas. Professor Bruno, mais uma pergunta, aproveitando esse ganchinho, que é muito comum também nos corredores acadêmicos, uma dúvida recorrente dos professores. Como aplicar as metodologias ativas para um grande número de alunos? É um grande desafio. Como é que a gente pode ultrapassá-lo? Essa pergunta sempre aparece quando a gente fala de metodologias ativas. Mas eu tenho uma sala de aula com 40 alunos. Como é que eu vou aplicar determinado método com tanta gente em sala de aula? E aí a gente volta mais uma vez àquela etapa do planejamento. Essa identificação da quantidade de alunos vai impactar no método que você vai escolher. E existem métodos ativos que são feitos para grandes turmas. Por exemplo, a aprendizagem por pares ela já foi desenvolvida para você permitir que uma sala de aula com muitos alunos
possa trazer um assunto para discussão, possa buscar uma solução de problema e aplicar na prática. Então, se o professor tem esse desafio, ele pode escolher um método. Eu sugiro, quando a turma é muito grande, usar a aprendizagem por pares. Ela está descrita lá no nosso capítulo do livro sobre metodologias ativas. E lá tem todo o detalhe de como conduzir uma aula com esse método. Sensacional. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês e por acompanhar conosco mais esse episódio. A gente se vê no 3º episódio. Não perca. Tchau, tchau.